Deus. Podem sentar? Amém, gente? Deus, Ele já tem falado conosco na simplicidade. Talvez você fique despercebido nas letras das canções que são louvadas. Cutuca teu irmão e diz assim: você precisa estar ligado. Tem um jargão assembleano que diz assim: se você está desligado, o anjo passa com a bandeja e você perde a bênção. Então eu preciso estar ligado. Nós falamos aqui que Ele é o alfa, que Ele é o ômega, que Ele é o primeiro, que Ele é o fim das nossas vidas. Como isso seria fantástico se fosse verdade. Amém? Nós falamos que nós somos a casa dele. Que Ele pode vir, Ele pode arrumar, Ele pode botar do jeito que Ele quer. Como a gente queria que isso fosse verdade. Por isso que a gente canta de uma forma profética. Vou me esforçar, Deus, eu quero que você seja o alfa, eu quero que você seja o ômega, eu quero que seja o começo, eu quero que você seja o fim de toda a minha história, eu quero ser a sua casa. Onde você pode mudar, onde você pode bagunçar, onde você pode fazer de novo, eu quero ser essa casa. E por último a gente cantou que quem já entrou nessa dimensão dos santos santos, aí é um lugar onde há um limite que se você passa, e quando você passa, não tem mais volta. Quando você sente o perfume de Deus, quando você sente a alegria de ter o próprio Deus te acordando com um bom dia, não tem mais volta. Amém? Deus, Ele está falando na simplicidade para a sua igreja. Amém, gente? Então não perde os louvores, não perde a letra dos hinos, não perde, por mais que seja simples, mas é um simples de Deus. Amém? É um simples de Deus. Vamos abrir a palavra de Deus. Mateus capítulo 24. Hoje eu não preparei um sermão. Hoje apenas vou trazer uma reflexão da parte de Deus. Do que está dentro de mim. Amém? Amém. Vou trazer para vocês aquilo que está dentro de mim. O que Deus falou para mim esses dias. O que Deus falou para mim a respeito de tantas coisas, tá? Porque quem não sabe, essa semana foi uma semana muito desafiadora para o Evangelho, porque grandes homens de Deus, um homem grande de Deus foi assassinado, que ele foi traduzir a Bíblia para os idiomas africanos, ele foi morto. A sua esposa teve um membro amputado. Um outro casal, que era uma bênção de Deus nas missões, teve a sua filha sequestrada e morta. Né? E eu olhando para esse panorama, eu disse: meu Deus, tem tanta gente ralando lá fora. O que eu estou fazendo? Amém? O que eu estou fazendo? Tá? E Deus, Ele me levou a refletir sobre o fim de todas as coisas. E como esse fim modifica o meu hoje. Até então eu nunca tinha parado, eu sempre me perguntava a Deus: Senhor, por que o Senhor deu o Apocalipse? Qual a finalidade do livro de Apocalipse, gente? Até quando eu ensinava de uma forma meio que errada, eu dizia: gente, depois do arrebatamento para nós não importa mais nada, porque se eu subir, acabou. Mas até então eu não sabia o significado literal de que por que Deus, Ele nos deu o livro de Apocalipse para a sua igreja.
a gente ficar discutindo teologia, dizendo eu acredito assim, eu acredito assado. Ah, Jesus vem antes, do meio, depois, não importa. Até que eu li essa semana uma frase muito forte do pastor Russell Shedd. Ele disse assim: a escatologia não tem nada a ver com a minha curiosidade a respeito das coisas do fim, mas sim da responsabilidade que eu tenho para com esse fim. Eu comecei a entender, eu comecei a mergulhar, eu comecei a ver, sabe? Porque Deus nos deu a revelação do fim. Não foi simplesmente para alimentar o nosso coração curioso. Não foi simplesmente para alimentar o nosso espírito curioso a respeito das coisas que vão de vir. Mas Ele deu o livro de Apocalipse, para que nós tenhamos responsabilidade com esse fim. Amém? Sabe por quê? Porque todo mundo sabe que Jesus está voltando. Isso é um fato. Daqui a pouco falo nisso. Todo mundo sabe que se morrer sem Jesus vai para o inferno. E quantos daqui têm filhos que ainda não se converteram ao Senhor? Quantos daqui têm pais que ainda não se converteram ao Senhor? Irmãos, vizinhos, pessoas ao nosso lado que ainda não aceitaram Jesus. E nós estamos vivendo num tempo como se isso fosse abobrinha, como se isso fosse a mercê. Não, está escrito que quando o Filho do Homem vier, Ele vai vir de uma maneira de repente, imprevisível. Amém. A palavra hoje é um pouquinho salgada. Amém? Porque quando a fonte está jogando água amarga, o que é que o profeta faz? Ele joga sal. E a fonte começa a jogar água doce. Foi assim que Eliseu fez. Amém, gente? Quem aqui tem noção do fim? Sabe da cronologia? Alguns, outros não. Do arrebatamento, da tribulação, do anticristo, do fim, sabe? E nós temos essa revelação do fim, e essa revelação do fim na nossa vida cristã, nossa vida evangélica, não serve para nada. Fala para teu irmão e diz assim: por que Deus te mostrou o fim? Por que Deus te mostrou o Apocalipse? Para criar em você a responsabilidade. Amém? A responsabilidade. E eu fiz uma pergunta: como o fim pode mover o meu hoje? Como sabendo dessas coisas, como sabendo dos acontecimentos, eu posso me movimentar hoje? Porque se eu não me movimento baseado na salvação dos que eu amo, o fim para a minha vida não representa nada. O Apocalipse na minha Bíblia não tem serventia nenhuma, mas ele está aqui porque Deus deu à sua igreja a revelação do fim e foi para um propósito, para nos chamar a responsabilidade. Amém. Como pode o fim movimentar o meu hoje? E quando a gente abre ali a Bíblia, lá em Mateus capítulo 24 e 25, a gente vê que é um mini apocalipse narrado por Jesus. E ele começa a contar os fatos cronológicos. Mas tem um fato muito interessante, que é o fato do versículo 8, que vou ler com vocês, a partir do verso 3. Tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, capítulo 24, verso 3. Bom? Tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos dirigiram-se a ele em particular e disseram: dize-nos, quando acontecerão essas coisas e qual será o sinal da tua vida e o fim dos tempos? Eu quero dizer primeiro uma verdade para você: essa palavra tempo não tem a ver com ao fim de tudo, ao fim do mundo. A palavra no original, nessa exata palavra, é o fim de uma era.
É o fim de uma era, ou seja, o fim de um espaço de tempo onde Deus já determinou quando seria. E a palavra de Deus diz que está próximo, que está às portas. Versículo 4, Jesus respondeu: cuidado que ninguém vos engane. Pois muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Vocês ouvirão falar de guerras, rumores de guerras, mas não tenha medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação, reino contra reino, haverá fomes, terremotos em vários lugares. Tudo isso será o princípio das dores. Pergunta para o teu irmão, onde é que você acha que está? No princípio das dores. Porque tem guerra, porque tem terremoto, porque tem praga, porque tem destruição natural. Antigamente havia uma destruição natural 1 ano a cada 10 anos. Hoje todo ano tem destruição natural. Antigamente só tinha dengue. Com 5 anos depois apareceu a zika. No outro ano, no mesmo ano, apareceu a chikungunya. Nós estamos nos princípios da dor, nós temos que entender isso. O mundo está em guerra, a guerra na Síria, a guerra na África, a guerra na Venezuela, o nosso vizinho, a guerra, o mundo padece de guerra. E o que nós estamos nos funcionando, como é que estamos nos movimentando a respeito das coisas do fim? Diga assim para seu irmão, para que serve o Apocalipse na tua Bíblia? Se não é para chamar a sua responsabilidade. Amém. Porque não adianta ter esse livro na Bíblia se ele não nos movimenta. Não adianta dizer que eu sou cristão e o meu vizinho padece sem Jesus e o meu coração não está antenado para ele, sabendo que Jesus pode voltar a qualquer momento e aquela alma pode se perder. Amém, gente. Esse é o princípio das dores. Esse é o princípio, guerra. A palavra de domingo passado, quem se lembra? A pastora pregando, ela disse uma frase muito peculiar. Ela disse que antigamente ela matava um gigante e passava um tempo longo para se levantar outro gigante, mas nesses últimos dias parece que a gente mata um gigante e no mesmo dia aparece outro gigante. A gente vive de guerra em guerra, guerra em guerra. Queridos, esse é o princípio das dores. Sabe por quê? Olha a palavra que Jesus usa para especificar o que nós estamos vivendo hoje. Da escatologia bíblica. Princípio das dores, isso se faz uma referência à mulher que está a dar à luz. Isso faz uma referência às contrações de uma mulher grávida, que iniciam com uma dor forte por um tempo de 30 minutos. Mas que ao passar do tempo, a dor aumenta e o intervalo de tempo diminui. Antigamente era uma guerra de 10 em 10 anos, hoje é todo ano. Uma catástrofe de 10 em 10 anos, hoje é todo ano. Esse é o princípio das dores, da escatologia bíblica. Significa que Jesus está à porta. E nós temos que entender e nos movimentar a respeito disso. O desejo da igreja não é enricar. O desejo da igreja não é qualquer outra coisa desse mundo. O desejo da igreja é se movimentar profeticamente no que o Espírito Santo direciona. Porque enquanto irmãos fazem campanha para ganhar a segunda casa, tem pessoas que não têm onde morar. Diga assim para o seu irmão, o que significa o Apocalipse para a sua vida? Pastor, é o fim. Não, gente. O fim tem que movimentar o meu hoje. O fim tem que movimentar o meu hoje. Porque esse foi o ensino de Jesus. Eu falei que Mateus capítulo 24, Mateus capítulo 25. É um mini apocalipse narrado pelo próprio Cristo. E no capítulo 25, Jesus traz algumas lições para nós. A respeito de como o fim
movimenta o meu hoje. E são três textos muito pesados, muito fortes. Porque eu tenho que entender que o fim precisa modificar o meu hoje a partir de mim para mim. O fim tem que modificar o meu hoje a partir de mim para as outras pessoas. Porque se não for assim, não existe sentido. A palavra do capítulo 25 inicia com a palavra das 10 virgens, que todo mundo sabe. Havia um casamento e 10 virgens saíam para esperar o noivo. 5 prudentes, 5 tolas. Só que o noivo demorou para chegar. Alguma semelhança ao que nós estamos vivendo hoje? O noivo demorou para chegar. Muitos dizem, Jesus está demorando para voltar. Mas 5 daquelas prudentes, eles tinham reservas de óleo, enquanto as tolas não tinham. E elas cansaram de esperar, elas adormeceram, não foi apenas 5, foram todas as 10. Elas cansaram, elas adormeceram. Mas a diferença não é que se você está cansado, não é falta de azeite, não. Porque todos nós vamos cansar, todos nós vamos lutar, todos nós estamos esperando. A diferença é se nós vamos ter azeite ou não, de reserva, para chegar até o fim. Porque o reino de Deus são para aqueles que perseveram até o fim. Pergunta por teu irmão assim, você está cansado, irmão? Isso é normal. Agora o que importa é se você tem azeite. O que importa é se você tem fé suficiente para perseverar até o fim. E quando o noivo vem, elas acordam, elas gritam, mas só tem 5 que tem azeite. E quando elas saem para comprar, o noivo vem, pega as que estão lá, entra na festa. Depois as outras vêm desesperadas, batendo na porta, deixe-nos entrar. E o noivo diz, não vos conheço. Não vos conheço. Isso é a respeito do fim. Amém? Trazendo para uma situação real, o que essa virgem tola é aquela que não tem azeite para perseverar. O que significa isso, pastor? É a pessoa que é virgem, que está na igreja, participando dos cultos, mas não tem azeite suficiente para perseverar até a chegada do noivo. Essa é a única tradução dessa parábola, não existe outra. Então Jesus, quando estava fazendo essa parábola, ele estava de olho nos princípios das dores, estava de olho no nosso tempo. Era para agora, não foi para aquele momento, foi para hoje. Amém? Tem coisas que o Senhor escreve que é para hoje. E Ele está falando aqui do fim. Ele está falando do princípio das dores. Ele está falando que eu tenho que abrir o meu olho e tenho que ver, eu tenho que entender que o fim tem que movimentar o meu hoje. Que o fim tem que movimentar o meu hoje. Porque se o noivo vir e eu não tiver com a minha reserva de azeite, de perseverança, eu não subo. Qual o propósito da sua vida? Pergunte ao seu irmão, qual o propósito da sua vida? Se for juntar dinheiro, meu irmão, você é um leso. Quando você morrer, até roubo emprestado, aí você vai. Qual o propósito das nossas vidas aqui? Se não for o Senhor. Se não for ser arrebatado naquele grande dia. Ou se não for, ao chegarmos a uma idade avançada, olharmos para trás e dizer, Senhor, eu dei tudo que tinha de mim, não, Senhor. Diga assim para seu irmão, o fim precisa te movimentar o teu hoje.
Porque senão não teria sentido ele ter trazido Apocalipse. Porque nas cartas de Paulo fala sobre arrebatamento, no Evangelho fala sobre o fim dos tempos. Mas ele fez questão de deixar um livro enorme para nós. Para que nós entendêssemos de que o fim tem que movimentar o nosso hoje. Outra palavra que para nós, ele está falando isso dentro da situação escatológica. A partir do verso 14, o Senhor chega para 3 trabalhadores, dá 5 talentos a um, 2 talentos a outro, 1 talento a outro, e diz, vão, trabalhem. E o que tem 5 conseguiu ganhar mais 5, o que tem 2 conseguiu ganhar mais 2, mas o que tem 1 enterrou o talento que foi dado pelo rei. Quando o Senhor volta, Jesus volta, Ele faz, me mostre o que vocês têm, porque eu dei a vocês algo, eu quero de volta. E o que tem 5 mostrou, eu tenho 5. E um talento, se a gente for brincar de números, equivale a tipo 60 mil. Brincando. Então, era muito dinheiro. Não é? Pelo menos para alguns aqui, para mim era muito dinheiro. Eu não sei a conta do banco de vocês aí, mas para mim é muito dinheiro. Mas ele consegue multiplicar aqueles talentos. E Deus diz, para aquele muito dinheiro, no pouco fosse fiel, no muito te colocarei. Isso nos explica, porque não importa o quanto a gente tem, importa que isso é pouco comparado àquilo que há de vir. E ele olha para o cara que tem 2 talentos e diz, você multiplicou, no muito tu fosse fiel, no pouco fosse fiel, no muito te colocarei. Mas aí ele aponta para um que enterrou o talento, que enterrou, ou seja, que não fez com que o fim movimentasse ele no hoje. E ele no versículo 28, capítulo 25, diz, tirem o talento dele e entreguem ao que tem em 10, pois a quem tem, mais será dado e terá grande quantidade. Mas a quem não tem, até o que lhe tem será tirado. E lancem fora, veja que versículo forte, lancem fora o servo inútil nas trevas, onde há choro e ranger de dentes. Diga-se para o seu irmão, Jesus falou para hoje. Amém. O fim tem que movimentar o meu hoje. Porque o próprio Tiago diz que não existe fé sem obras. Que não existe cristandade sem bondade. Olhe para o seu irmão. Você faça a pergunta, não precisa responder. Qual foi a última vez que você fez uma boa ação para alguém que precisava, que você não conhecesse? O Evangelho não é esse ambiente de cá. Não é esse muro, não são essas cadeiras. O Evangelho é lá fora. E se eu não entendo que o fim tem que movimentar o meu hoje, eu não entendo Jesus. Olha que frase eu vou dizer aqui. Os evangélicos não herdarão os céus. Não herdarão os céus. Porque os céus não foi feito para os evangélicos. O céu foi feito para os filhos de Deus. Então achar que está na igreja evangélica, vindo domingo, participando, dando glória a Deus, até falando língua estranha, e não se movimenta como um filho. O céu não é para você. Porque quem chama você de evangélico são os homens. Deus te chama de filho. Pastor, qual o respaldo? A gente acabou de ler, gente. Se eu não tiver azeite suficiente, se fala de uma reflexão do fim, a partir de mim para mim. Mas quando começa a falar sobre talento, você fala de uma reflexão a partir de mim para os outros. Porque se Deus me deu um talento, é para mim usar para os outros. Era para me usar até para Ele mesmo. Versículo 31, preste atenção. Agora a gente viu a primeira palavra que é
a reflexão a partir de mim para mim. A gente viu a parábola dos talentos, que é uma reflexão a partir de mim para os outros, e fica em meio termo. Mas a partir do verso 31, a gente vê que é uma reflexão do fim, a partir de mim exclusivamente para os outros. Versículo 31. Quando o Filho do Homem vier em sua glória, com todos os anjos, ele se assentará em seu trono na glória celestial. Todas as nações serão reunidas diante dele e separará umas das outras, como o pastor separa as ovelhas dos bodes, e ele colocará as suas ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham benditos de meu Pai, recebam como herança. E só quem recebe herança é o Filho. Recebam como herança o reino que foi preparado para vocês desde a criação do mundo. Pois eu tive fome e vocês me deram de comer. Eu tive sede e vocês me deram de beber. Eu fui estrangeiro e vocês me acolheram. Necessitei de roupas e vocês me vestiram. Estive enfermo e vocês cuidaram de mim. Estive preso e vocês me visitaram. Então os justos lhe responderão: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer? Ou quando sede te demos de beber? Ou quando te vimos como estrangeiro e te acolhemos, ou necessitados de roupa e te vestimos? Quando te vimos enfermos ou presos e fomos te visitar? O rei responderá: digo a verdade, o que vocês fizeram a um dos meus menores irmãos, a mim o fizeram. E ele dirá aos que estiverem à sua esquerda: malditos, apartem-se de mim para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Pois eu tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber, fui estrangeiro e não me acolheste, necessitei de roupa e não me vestisse, estive enfermo e preso e você não me visitou. Eles também responderão: Senhor, quando te vimos com fome, ou com sede, ou estrangeiro, ou necessitado de roupa, ou enfermo, ou preso, e não te ajudamos? Ele responderá: digo a verdade, os que vocês deixaram de fazer a mim, desses mais pequeninos também a mim deixaram de fazê-lo, e estes irão para o castigo eterno, mas os justos para a vida eterna. Amém? Então eu preciso refletir. Jesus mostrou o fim. E nós estamos bem no meio do fim. Isso é um fato. E nós precisamos refletir nesse fim, no hoje, a partir de mim para mim. Como, pastor? A parábola das virgens. Eu preciso ter um azeite de reserva. Veja que quem se cansou foi todo mundo. Mas para permanecer até o fim, só quem tiver azeite de reserva. Isso fala da minha espiritualidade. Isso fala de mim para mim. Diga assim para o seu irmão: como é que você está? E nós precisamos refletir o fim a parte de mim para os outros. E é uma mesclagem disso na parábola dos talentos, porque Deus ele te confiou algo. E se você disser: eu não sei que algo é esse, isso significa que você já enterrou. Porque Deus te chama para algo. Olhe para o seu irmão e diga assim: o que Deus te confiou. Qual o talento? Pastor, eu não sei cantar. Bem-vindo, junte-se ao clube. Junte-se ao clube. Eu não sei pregar, junte-se ao clube. Você tem que fazer algo. Você tem que entender que aos 3 trabalhadores, ele dá talentos. Ele dá uma chamada, ele dá algo específico. E preciso me movimentar nisso. Ele vai cobrar das minhas mãos. Não tem um joguinho de sentimento, não existe. Quando o Senhor vem, Ele vai cobrar. Aleluia. Amém, gente? Preciso fazer uma reflexão a partir de mim e para os outros. Porque esse é o significado do livro, e ele está na Bíblia. E nós vivemos o Evangelho como se não existisse Apocalipse, como se fosse um livro de curiosidades, mas não é. É um livro de responsabilidade para a igreja.
E por último, a gente vê claramente uma direção de Deus que diz assim, ele separa entre as ovelhas e os bodes. Ele separa aqueles que entendem que o fim tem que movimentar o meu hoje para as outras pessoas. Porque a fé sem obras é morta. É por isso que eu digo que os evangélicos não herdarão os céus. São os filhos. Qual a diferença dos filhos? Porque eles não vivem em prol de uma religião, eles vivem em prol da paternidade, da palavra de Deus sobre as suas vidas. Amém. Nós precisamos refletir a respeito das coisas de Deus. Essa palavra não sei por que nesse momento, mas foi o primeiro ver a mim. E eu me sinto inquieto. E a igreja tem que aprender a se movimentar. Porque o fim de todas as coisas tem que movimentar o meu hoje. Amém, gente? Fica de pé em nome de Jesus. Que é outra prova de que a gente está no princípio das dores. Olha o que é que acontece no princípio das dores. Versículo 22, se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém sobreviveria. Por causa dos eleitos, aqueles dias serão abreviados. Quem aqui acorda, escova os dentes, quando dá um glória a Deus, já é 6 horas da noite. Né? Eu sou assim, acordo, começo a fazer uns projetinhos, daqui a pouco está de noite. E eu não fiz nada. Hein? Só eu, gente. Cara, a Aricema entrou de férias. A Aricema chegou agora. 30 dias, quando ele piscou o olho, ele já tinha passado 20 dias. Deus abrevia os tempos. Que é outra realidade, a palavra, quando a gente foi iniciar o Remi, Deus usou um profeta, o pastor Juscelio. Ele direcionou para nós, ele revelou que nós tínhamos uma mesa, que nós sentávamos à mesa. E ele trouxe essa palavra para nós, no versículo 12. Isso é o princípio das dores, que fala da apostasia lá em Tessalonicenses. Versículo 12 diz assim, devido ao aumento da maldade do mundo, o amor de muitos se esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Amém, gente? Então a minha função aqui é não deixar que o seu coração esfrie. Mas não esfriar porque está precisando de uma bênção, não, é esfriar nesse azeite de perseverança. Porque Paulo diz, aprendi a ter fartura e aprendi a passar necessidades. Aprendi a curar pessoas, aprendi também a sentir espinhos na carne. Amém? O que importa para a sua vida é a presença de Deus. Esteja debaixo da presença de Deus, que as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, em nome de Jesus. Versículo 40 diz assim, a volta do Filho do Homem. 2 homens estarão no campo, um será levado e o outro deixado. 2 mulheres estarão trabalhando no moinho, uma será levada e outra deixada. Versículo 42, portanto vigiem, porque o Senhor não sabe em que dia virá. Porque vocês não sabem em que dia virá o seu Senhor. E nós estamos falando de algo atual, do agora. Então olha para o teu irmão e diz assim, deixa de ser evangélico, irmão. Seja filho. Amém? Seja filho. Não se movimenta por causa de uma promessa. Eu me movimento por causa da minha herança. É diferente. Eu não preciso de promessa, porque Ele já me deu tudo. Eu me movimento por causa da herança que Ele estabeleceu para mim. Então não venha atrás de uma promessa, venha atrás de uma herança. Vamos fechar os nossos olhos. Essa palavra é uma palavra de reflexão. Saber se nós estamos nos movimentando da forma correta.
Se o Apocalipse de certeza tem sentido nas nossas vidas, se o fim está movimentando o meu hoje, se eu estou trabalhando para a eternidade, não para o agora. Então ore ao Senhor. Você não pode ter talento enterrado. Você não pode ter pouco azeite. Você não pode não estar fazendo nada. Você não pode. Eu sei que é muita luta, eu sei que é família, eu sei que é trabalho, eu sei que é tanta coisa, mas eu não posso deixar meu azeite parar, eu não posso deixar meu talento enterrado, eu não posso não fazer nada pelo coletivo, porque isso é o fim. E foi o próprio Cristo quem falou. Então ore ao Senhor. Se Deus te trouxe hoje para ouvir essa palavra, primeiro que significa que Ele está voltando e Ele está às portas. Segundo, que Ele quer corrigir a sua igreja no direcionamento correto. Precisamos nos movimentar de acordo com o Espírito Santo. Chega de religião. Chega de uma movimentação religiosa. Vivemos a nossa herança. Vivemos a nossa herança. Senhor, obrigado por essa palavra de hoje. Eu não sei o porquê o Senhor falou isso para nós hoje. Mas a tua igreja ouviu. Cabe a eles responder. O Espírito e a noiva dizem: vem. Como eu queria que fosse meu último sermão, Senhor. Mas não é. Mas enquanto não for, me ajude, Senhor. Me ajude a andar na tua direção. Me ajude, Senhor, a ser uma virgem prudente. Me ajude a ser aquele cara que multiplicou 5 vezes mais do que... Me ajude a ser o cara que deu comida a quem tem fome, que deu água a quem tem sede. Em nome de Jesus, Pai. Precisamos viver o Evangelho de uma forma genuína. A gente tem que deixar de viver no Evangelho que sabe. A gente tem que deixar de viver no Evangelho que ora apenas, para começar a viver no Evangelho que se rende. Pastor Juscelio contou um testemunho tão lindo. Ele disse que ia pregar domingo, num certo culto. Ele precisava orar, ele precisava ler, ele leu. Em determinado momento ele teve que orar. Ele entrou no quarto de oração dele, e por 2 horas ele ficou orando, falando língua estranha, e tentando a presença de Deus, e nada, e nada, e nada. Daqui a pouco chega a mulher dele, entra no quarto, ela se joga no tapete. Quando é com 2 minutos, ela está derramada em lágrimas, sentindo a presença de Deus. Quando é com 5 minutos, ela está sorrindo, dando gargalhada. Pastor Juscelio, mas Deus, eu estou há 2 horas aqui, orando, lendo a Bíblia. Aí Deus falou para ele: não o quanto você ora, não o quanto você lê, mas é o quanto você se rende. É o quanto você se rende na minha presença, se rende no que eu estou falando. Não adianta vir ouvir. O próprio Tiago diz que isso é engano. Ouvir e não praticar é engano. Assim como o mundo está enganado, os evangélicos que estão nessa situação também estão enganados. Porque o que define um filho é ouvir e praticar. Nós precisamos praticar o que ouvimos.
Jamais darei a Deus algo que não me custe nada. Se é para Deus, tem que custar algo. E esse algo é a minha vida, esse algo é a minha vontade. Ele é o primeiro, ele é o último. Tudo pra mim, tu és Jesus. Tu és Jesus. Aleluia. És o Alfa e o Ômega, o início e o fim. És o ar que eu respiro. Tudo pra mim, tu és Jesus. Tu és Jesus. Aleluia. Ora, Senhor. Ora ao Senhor, onde você está, ore. Alfa e Ômega, início e fim. Não querer entender essa palavra na sua cabeça. Pra mim, Entenda no seu espírito. tudo pra mim. Feche teus olhos, porque os olhos atrapalham. Entenda no seu espírito. Deus está te chamando para um ministério. Deus está chamando para uma obra. Deus está dizendo, chega de preguiça, chega de mordomia, chega de um ambiente onde você pensa em você, que seja introduzido num ambiente onde se pensa no outro. Pra mim és o Alfa e o Ômega, o início. Já era rico, Deus fez ele ficar pobre, porque havia ainda egoísmo dentro de Jó. Mas no momento em que ele ora pelos seus amigos, Deus repõe ele em uma posição muito maior do que ele estava. Jesus, és o Alfa e o Ômega, o início e o fim. És o ar que eu respiro. Tudo pra mim, tu és Jesus. Tu és Jesus. Apocalipse capítulo 3. Ele chega para a igreja de Filadélfia e diz assim: visto que você guardou a minha palavra de exortação, a perseverança, eu também o guardarei da hora da provação. Amém. Eu vou ler de novo. Visto que você guardou a minha palavra de exortação à perseverança, eu também o guardarei. Eu também o guardarei da hora da provação, que está para vir sobre todo mundo, para pôr à prova os que habitam na terra. Venham em breve, retenha o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Farei de você um vencedor, uma coluna no santuário do meu Deus, e dali jamais sairá. Escreverei nele o nome de meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce dos céus da parte de Deus, e também escreverei nele o meu novo nome. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Amém. Aleluia. Persevere, queridos. Guarde a palavra de exortação, a perseverança, porque você vai ser guardado da provação. Amém. Você vai ser guardado da provação. Essa palavra de perseverar está dentro de mim. Seu movimento por aquilo que eu tenho e não por aquilo que eu quero ganhar. Esse movimento pelo que ele fez e não pelo que ele vai fazer. Eu preciso entender que o fim, que Jesus está voltando. Eu preciso entender que eu preciso refletir no fim a partir do hoje. Então, em nome de Jesus. Você é a igreja de Deus, amém? Levanta teu braço. Amém.
ao que perseverar, ao que vencer. Olha a promessa. Darei a coroa da vida e um novo nome. E morarão comigo para sempre, onde não há choro, onde não há tristeza, onde não há luta. E eu serei o seu pai, eles serão os meus filhos. Essa é a palavra de Deus para nós. Esse é o fim. É por isso que eu tenho que refletir o fim a partir de hoje. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Preciso ser filho. Preciso entender que existe um tempo para tudo, e tudo que está debaixo do tempo vai passar. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, que todo engano caia por terra em nome de Jesus, que toda tristeza profunda caia por terra em nome de Jesus, que toda depressão caia por terra em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Há uma coroa esperando por você, há um céu esperando por você, há uma mansão celestial esperando por você. Oh, aleluia! Nós somos herdeiros da esperança, herdeiros do reino de Deus. Pastor, o que é que isso tem a ver com ceia? Lá no finalzinho do texto diz: porque todas as vezes que vocês comeres desse pão e beberes desse cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Até na ceia existe uma reflexão do fim para hoje. Porque a nossa última ceia será nas bodas do Cordeiro, onde a gente vai cear pela última vez. Amém? Nós precisamos viver nessa dimensão. Podemos estar dormindo, que nem as virgens, sem azeite. A gente não pode viver assim. Amém? Deixa o diabo querer roubar isso de você. Deixa o diabo querer dizer: não, você não, gente, eu sou filha de Deus, gente. Amém? Isso é uma brincadeira para a gente entrar na ceia. Filho de gato é o quê? Não existe gatinho, é gato. Bom, filho de cachorro é cachorro ou cadela. Filho de Deus. Foi Ele quem lhe fez assim. Não foi porque você merece. Porque esse pão, esse vinho te torna assim. Então não aceita o diabo atrapalhar a sua vida. Deixa o diabo brincar com você. Entenda a sua posição. Se movimente de acordo com essa posição. Esteja debaixo da autoridade do sangue e do pão. Porque até que Ele venha. Amém? Presbítero Ferroso, Marcel.